Boa tarde a todos. Muito obrigado a Panrotas, a Arthur, Zé e todo o time. E sucesso mais um ano aqui. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje. Hoje nós temos um painel de pessoas brilhantes de turismo de luxo. E durante a conversa eu gostaria de levantar algumas pautas. Quais são as verdadeiras viagens de luxo hoje em dia? Muitas pessoas ainda pensam que a viagem de luxo é exclusivamente aberta apenas para os bilionários, viajando de jato privado particular. Mas, mais frequentemente, é um casal na lua de mel ou é um casal que guardou dinheiro 50 anos para ir na viagem de sonhos. Gostaria de perguntar para eles também o que está acontecendo no mundo de turismo de luxo hoje em dia. Vimos um boom pós-pandemia, tarifas dobrando e mais. Quais destinos estão em alta neste momento e como vocês podem crescer seu negócio no mercado de viagens de luxo? E para a última, o que os fornecedores aqui hoje podem fazer para melhorar a experiência entre fornecedor e agente de viagem de luxo? Então vamos começar. E como nós somos muitos homens, eu gostaria de começar com a Fernanda. A Fernanda hoje está representando o Rio de Janeiro, então muito obrigado, Fernanda. Fernanda, conta um pouquinho sobre sua história. Você tem formação em hotelaria e recentemente abriu seu próprio agente de viagem e você tem uma jornada não tão incomum. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Simon, Maurice, Bruno. É um prazer estar aqui participando desse painel. Eu comecei na hotelaria em Hong Kong como trainee industrial, né? Era aquela que fazia de um tudo, né? E depois eu me formei em hotelaria na Inglaterra, hotelaria, turismo e gastronomia, e me especializei em gastronomia na França. E estagiei com alguns chefes estrelados depois. Então, às vezes eu brinco com meu marido que se existisse uma academia militar da hospitalidade, seria praticamente isso. Passar por um serviço do nível de Hong Kong e depois estagiar como uma mulher estrangeira numa cozinha francesa. E aí, depois de uns anos, família cresceu e tudo, voltei para, enfim, abri outros negócios, voltei para o mundo da hospitalidade através do mundo digital, fazendo uma curadoria através do meu Instagram, já com a ideia de venda de viagens, que foi um pouco atrasada por conta da pandemia, né? E eu finalmente lancei ano passado. Então, hoje em dia, eu tenho uma curadoria de viagens, que é uma consultoria também, e que, graças a Deus, está indo muito bem, e é isso. O que estão seus clientes procurando? Simon, repetindo o que o Thomas falou, experiência. Aí continua. Eu sei que é uma palavra que está um pouco, parece que é um pouco batida na nossa indústria, mas está mais forte do que nunca. Os meus clientes, eles não pedem apenas para ir para a África, eles querem ver a grande migração na África. Eles não pedem para ir para o Serengeti, eles querem fazer um voo de balão no Serengeti. As pessoas hoje em dia, elas sabem exatamente o que elas querem. A verdade é essa. E uma tendência que eu tenho visto também, muito influenciados pelos filhos, que são muito ligados em redes sociais e eles consomem o conteúdo de experiências e pedem para os pais fazerem viagens que eles viram de experiências em rede social. Obrigado, Fernando. O Bruno, nosso amigo representando o Espírito Santo. Você e Fernando têm muito em comum. Vocês são ótimos contadores de histórias pelos seus próprios redes sociais. E muitos dos seus negócios veio de lá. Bruno, seguindo você, eu vi que você estava nos
destinos incríveis recentemente, Bawa Reserve na Indonésia. O que estão seus clientes procurando em termos de destinos? Quais destinos você está promovendo ou provocando para os seus clientes? E a segunda pergunta, Brasil. O viajante de luxo, hoje em dia, ainda usa o agente de viagem de luxo para viajar no Brasil? Boa tarde a todos, primeiramente. Um prazer estar aqui com vocês, é uma honra com tanta gente bacana aqui. Primeiro falando sobre as redes sociais, que primeiro está com o Fernando aqui, é uma criadora de conteúdo nata, é uma honra também e é uma referência para a gente. E a rede social veio como naturalmente, mais do que influenciar o cliente pela rede social, eu acho que o cliente vem por ali, ele vê a gente fazendo, ele quer fazer também, ele quer seguir a gente de alguma forma, mas mais do que influenciar, o nosso papel do outro lado como agente, nesse segmento de luxo, de experiência, é quase que educar o cliente ali. É uma palavra estranha, talvez, mas como é o nosso segmento, que a gente tem um cliente que não é o cliente transacional, que não é o cliente que está comprando uma viagem pontual, ele é quase uma relação de longo prazo, a gente tem uma relação que a gente vai trocando com esse cliente. Então ele vê a gente viajando, ele me viu nessa viagem de 15 dias atrás na Indochina e ele quer fazer igual, ele quer aprender com aquilo ali, ele quer fazer coisas muito, muito parecidas e quer trocar informação e ver muito parecido. Sobre destino, Simon, eu acho que a tendência, falando de tendência, experiência, óbvio, mas de destino, eu acho que a bola da vez, depois desse boom de Europa, que a gente falou tanto de Europa, eu acho que a Ásia, por isso que eu estava lá, é a bola da vez. Eu acho que a Ásia vem com tudo, que foi o último destino a ser aberto. E as pessoas estão procurando coisas novas, elas querem novas experiências, elas querem novos destinos e elas querem ver o novo. E eu acho que o novo é a Ásia. O novo é o que demorou a ser aberto. E eu acho que a Ásia tem um quê especial, tem um carinho especial para o nosso mercado. Falando sobre o Brasil, eu acho que meus amigos estão aqui, Arthur, Rodrigo, a gente falou tanto de tendência durante a pandemia, que Brasil isso, Brasil aquilo, a gente deu muita bola fora, a gente deu muito pitaco errado, a gente falou muita coisa que a gente achou que ia acontecer. Eu acho que sim, teve um bom legado da pandemia de Brasil, o nosso cliente ele aprendeu a viajar no Brasil. Eu acho que isso é um legado que a gente não vai perder, mas, obviamente, quando os destinos novos abriram, o cliente ele começou a viajar mais para fora, mas acho que o Brasil criou muito produto bom, tem muita coisa nova, tem as novas vilas, tem os novos hotéis, teve novas coisas, muito produto bom. Eu vi hoje o Nizam falando sobre isso aqui de manhã, ele citou isso, e eu concordo plenamente. A gente tem a Brisa, que Nizam citou hoje, que eu achei interessantíssimo, que o melhor produto do Brasil é a Brisa, que isso é maravilhoso. E eu acho que sim, o brasileiro aprendeu a viajar no Brasil, e isso não vai ser esquecido. Voltando rapidinho para o destino que você foi na Indonésia, Bawa Reserve, eu acho que seguindo as duas últimas palestras sobre essa questão de sustentabilidade, pode contar um pouquinho sobre o que é Bawa Reserve na Indonésia? O que oferece o brasileiro? É um destino... A palavra exótico, eu nem gosto muito da palavra exótico, porque é uma palavra que é exótico para quem? Eu cheguei lá agora e a pessoa, quando eu falei que era do Brasil, ele me olhou assim e falou assim, Brasil. Veio uma tela branca na cara dele, assim, eu senti ele, Brasil... Naquele momento, assim, o exótico era eu, não era ele. Então, óbvio, o exótico depende do ponto de vista. Mas é um destino, é uma pequena ilha do lado de Singapura, na Indonésia, um destino totalmente sustentável, que não entra plástico, que são bangalôs de madeira, uma coisa totalmente inovadora, um destino feito por um magnata inglês, que era a casa de praia dele no meio do nada, que ele criou um destino único no mundo, que está ali, que era totalmente inexplorado, que está super disposto a ser explorado pelo mundo agora. Inclusive está vindo para o Brasil fazer promoção agora esse ano. Pela primeira vez está vindo para o Brasil fazer promoção. Eles querem o brasileiro lá, que eles acham que o brasileiro tem tudo a ver com aquele destino. Então tá vendo? Um destino totalmente distante da gente, que é a gente lá. Obrigado. E Maurice,
você é de Prime Tour, que é uma grande operadora, você atende o cliente final, tantas agências, e você está fazendo parte dessa nova tendência, o crescimento que veio dos Estados Unidos para ser um host agency, com muitos ICs, Independent Contractors, e também vocês são os proprietários da Prime Travel, que cuida dos cartões, as American Express, para os Centurion cardholders, etc. Você viu esse crescimento em tarifas diárias mundial em lugares como Itália, Amalfi, Sicília, onde as tarifas dobrou, triplo. Como estão os viajantes de luxo reagindo com essas tarifas muito altas? Eles estão parando de viajar, reavaliando, e também quando o hotel não entrega a experiência em comparação com a tarifa. Como está o mercado em questão disso? Boa tarde, também é um prazer imenso estar aqui hoje. Parabéns, Panrotas, pelos 50 anos. São muitas perguntas e é um tema muito interessante, porque quando a gente fala do mercado de luxo, a gente tem que entender que a classe A no Brasil, ela tem várias subdivisões e a gente atende todo o perfil de cliente. Então, os clientes têm diferentes perfis, diferentes momentos de vida e diferentes níveis de maturidade financeira. Então, como o Simon disse no começo, quando a gente fala de turismo de luxo, geralmente a gente imagina os bilionários com seus super iates, jatos particulares, mas nem só desse público é formado o nicho de turismo de luxo. E eu achei importante fazer essa introdução porque a alta das tarifas ela influenciou de formas diferentes de acordo com o poder aquisitivo. Então, para os supermilionários e para os bilionários, nada mudou. Eles continuam viajando do mesmo jeito. Tanto faz quanto é o câmbio, tanto faz se a executiva é 3, 4, 5, 10 mil dólares, eles continuam do mesmo jeito. O que mudou no hábito de consumo dessas pessoas e que eu considero super importante? Como explicar para ele que a mesma suíte que ele pagava 1.500 euros em Paris antes da pandemia agora custa 4.000 euros? Sem nenhuma reforma, sem nenhum upgrade, com o mesmo serviço que já era bom. Às vezes não é o mesmo serviço, né? Essa é uma outra questão, que é a questão do staff no pós-pandemia e esse apagão da mão de obra que a gente sente e ainda sente. Tanto que criamos agora um curso para desenvolver mão de obra no Brasil, que se chama Radix, que é super interessante. Quem ainda não conhece, eu convido a ver. É uma parceria entre a Prime Tour, Teresa Pérez, Latitudes e Matueté, para treinar mão de obra no mercado brasileiro. Então, esses bilionários eles não foram afetados pela questão econômica ou do aumento de tarifas. Mas aí nós temos uma grande parcela de pessoas que eles são os ricos regulares. Que eles estão num outro nível de maturidade financeira. Esses sim foram afetados. Mas eles não deixaram de viajar, eles apenas customizaram a forma de viajar. O que eu quero dizer com isso? Antes, o que era mandatório, viajar em executiva para os Estados Unidos ou para a Europa num voo direto, agora eles estão mais flexíveis para pagar menos da metade do preço, a fazer uma conexão com uma companhia aérea que voa via América Latina. Mas eles não deixaram de viajar executiva. A econômica não é uma opção e a econômica premium não é uma opção. Então, eles só adaptaram a forma de viajar. Então, eu acho isso super importante. E outro movimento que a gente vê no mercado é agora tentar chegar a uma tarifa que seja razoável. Por quê? Nós entendemos que voltar aos patamares do pré-pandemia não é possível, até mesmo porque a pandemia só parou teoricamente o turismo. Os custos todos subiram durante a pandemia. Então, voltar àqueles patamares de custo não é possível, mas manter esse super custo que está sendo praticado agora também não é viável. E um bom exemplo para isso, e falando de turismo brasileiro, complementando o que o Bruno disse, é nós olharmos o que foi o Réveillon no Brasil, nos hotéis do Brasil em 2020, quando todas as fronteiras estavam fechadas, foi um recorde histórico de ocupação e tarifas, e o que foi o Réveillon ano passado no Brasil. Muitos hotéis com uma ocupação baixa, por quê? O rico é rico, a gente sempre fala isso na Prime Tour, porque ele não rasga dinheiro. Então ele não vai mais, ele não está disposto, tendo o mundo à disposição, a pagar 150 mil reais por 7 noites num hotel no Brasil, num apartamento deluxe, sem vista e só com café da manhã.
Então, ele começou a olhar o valor, não tem nada a ver com preço, com caro ou barato, mas com o valor do que é entregue. E aí, como o Bruno colocou, no pós-pandemia, além dos preços terem aumentado muito, a gente enfrenta um problema ainda de staff. A gente precisa achar o caminho do meio, chegar numa tarifa que seja razoável entre os dois momentos, o pré-pandemia e o pós-pandemia. Continuando essa conversa sobre faltando mão de obra, a questão que você levantou sobre Radix desenvolvendo novos talentos dentro do mercado. Conta um pouquinho sobre ICs, Host Agency, e como está se mudando o nosso mercado. Porque eu acho que tinha uma percepção que ser uma agente de viagem não era glamouroso, não é uma coisa legal ou cool. Essa está mudando com ICs? Super, eu acho super glamuroso, cool, sexy, sejam agentes de viagem. É muito bacana poder criar o sonho das pessoas. A gente trabalha com isso, no final das contas. Uma host agency, na verdade, esse conceito chegou ao Brasil, nós trouxemos ao Brasil, depois de um benchmark nos Estados Unidos e no México, onde esse modelo é super difundido. Basicamente, nós oferecemos toda a infraestrutura para consultores independentes e agências independentes. Então, hoje, quando alguém se associa para a Prime Tour, e tem 2 outras host agencies no Brasil formais, quando alguém se associa para a Prime Tour, o que ele precisa fazer? Vender. O resto a gente toma conta, a gente oferece uma plataforma de marketing, a gente oferece uma plataforma financeira, toda a parte burocrática e teoricamente mais chata, a gente consegue prover isso para esses parceiros. E isso cresceu muito na pandemia, porque ou eles aderiam a esses programas que oferecem até espaço de trabalho, ou seria muito difícil continuar tendo fôlego com o turismo a zero. Então foi isso que nós fizemos no Brasil. E Bruno, pode voltar e contar um pouquinho sobre sua história, como você cresceu, principalmente no mercado de luxo? Eu até fico pensando, você falou, me veio um flashback aqui agora, que foi algo tão orgânico, assim, foi algo tão natural que aconteceu, desde que a gente abriu a Super Viagem, que tudo aconteceu, que dá até um medo, assim, ver como tudo aconteceu de uma forma, talvez não rápida, mas muito orgânica, muito natural. Mas se você me pergunta o que aconteceu, talvez não foi nem planejamento, não foi nada premeditado, mas se eu tiver que eleger alguns motivos para isso, talvez um primeiro motivo, eu acho que a boa relação tanto com os clientes e principalmente com os fornecedores, eu acho que uma boa política de boa relação com os bons fornecedores, eu acho que é o primeiro passo. E no nosso segmento, eu acho que relacionamento é chave, relacionamento é tudo. Se você tem boa relação e bom relacionamento dos dois lados, óbvio, com o cliente óbvio que é fundamental, mas como um fornecedor e com os bons fornecedores, isso é fundamental. E nem sempre a recíproca é verdadeira, a gente tem N casos aí, mas se você estabelece esse bom contato, isso é fundamental. E eu vejo, na entrada do segmento de luxo, a gente vê que o luxo é uma coisa muito nova no Brasil, não é uma coisa que não é tão antiga assim, e eu vejo a virada de chave, pelo menos minha e da Super Viagem, eu devo também muito a você por isso, que é a entrada da IRTM, da antiga Travel Week no Brasil, que eu acho que há 10 anos atrás não se falava em luxo no Brasil. E eu lembro, talvez 10 anos atrás, né? Que a primeira Travel Week aqui no Brasil, que a gente estava lá, que era tudo muita novidade para a gente. E a gente estava lá participando da ILTM, que na época era Travel Week, e aquilo foi uma virada de chave, talvez não só para mim, mas para muitos no mercado, que ele abriu um mundo para a gente não sabia que ele existia. A gente via produto que a gente não sabia que existia, era uma coisa de louco. E chegava aqui no Brasil, nós temos esse hotel aqui para você. Nós temos esse produto para você. E isso foi, para mim, fundamental. E isso abriu uma mundo. Existe essa feira e hoje a gente participa de Cannes, de Proud, de N, e com muito orgulho e com muito prazer. E isso é fundamental para o negócio. Muito obrigado mesmo. Eu só gostaria de adicionar também que eu acho que não só é importante para você conhecer pessoas e você ter um relacionamento estreito, como para você mostrar para o seu cliente que você está por dentro das tendências. Porque hoje em dia tudo que a gente faz, a gente mostra nas redes. Então, eu acho que é importantíssimo o nosso cliente saber que a gente está atualizado. Muito importante. E, Fernando, só para terminar rapidinho, como você mantém essa
relacionamento, a proximidade com o cliente e continua crescendo o seu negócio? Simon, o meu negócio é 100% relacionamento com o cliente. Eu trabalho com curadoria de viagem, né? Então, eu ajudo o cliente a descobrir o que ele não sabe o que ele quer. Então, ele chega para mim e fala, eu tenho, assim, muito clássico, eu tenho uma semana de esqui com a minha família, eu tenho um budget tal e eu não sei o que fazer depois. Então, é um trabalho delicioso, porque você fica muito próximo do cliente, você mapeia o que ele gosta de fazer e você apresenta várias opções. E eu acho, Simon, que o segredo para o sucesso é essa proximidade com o cliente sempre. Não interessa o tamanho que você tenha. O cliente quer atenção, ele quer que você... até uma linguagem assim, de marketing digital, mas a verdade é que se você souber administrar, você identificar as dores e os desejos do seu cliente, é isso que ele quer. Como você vai fazer para ele realizar aquele sonho, que ele às vezes nem sabe que ele quer fazer. Então, meu trabalho é muito por aí, é muito próximo com o cliente. E é isso. Eu acho que o do Maurice também, né, Maurice? Sim, e é muito importante isso que você está falando, porque eu acho que a fase de conhecer o cliente já passou. Agora nós estamos na fase de reconhecer o cliente. Quando ele chega, a gente já tem que saber exatamente quem é ele, quais são as preferências, o que ele gosta, para poder entregar além das expectativas. Esse cliente na pandemia ele teve muito tempo de estudar. Então, quem não se atualizou ficou para trás, porque o cliente muitas vezes liga sabendo mais do que o consultor. Então, o treinamento e, mais uma vez, a oportunidade de ter feiras tão expressivas e eventos como esse no Brasil nos dá essa vantagem competitiva feita a um cliente, frente a um cliente que já é super estudado. Maurice Padovani, Fernando Ferrin e Bruno Vilaça, muitíssimo obrigado. Obrigado a você. Continua Obrigada. criando esses sonhos das pessoas. Obrigado. Obrigada. Obrigado a todo mundo. Muito obrigada.